Olá! Hoje a nossa aula será sobre relação de Euler. Mas antes de falarmos da relação de Euler, precisamos relembrar alguns conceitos. Por exemplo, o que são poliedros? Poliedros são figuras tridimensionais formadas pela união de polígonos regulares. A união desses polígonos forma elementos que compõem o poliedro. São eles: vértices, arestas e faces. No entanto, nem toda figura tridimensional é um poliedro. Um exemplo disso são as figuras que possuem faces curvas, chamadas de corpos redondos. Poliedro convexo. Um poliedro é convexo se qualquer reta não paralela a nenhuma de suas faces intersecta suas faces em, no máximo, 2 pontos. Então, nós temos aqui, no primeiro quadro, 2 poliedros. A reta R está cortando esse poliedro apenas em 2 pontos, em 2 faces. Aqui o ponto R e o ponto S. Pode traçar qualquer reta, só vai cortar, não paralela às faces, só vai cortar o poliedro em 2 pontos, assim como no segundo exemplo. Já aqui no segundo quadro, nesses 2 exemplos que nós temos, observe que a reta R cortou o poliedro em 4 pontos. Então, quando nós temos a situação dessa forma, chamamos o poliedro de não convexo ou poliedro côncavo. Os elementos do poliedro são vértice, aresta e faces. Poliedros regulares. Os poliedros convexos são regulares quando suas faces são compostas por polígonos regulares e congruentes entre si. Além disso, o número de arestas que concorre em cada vértice é o mesmo. Se você observar aqui, nesse tetraedro, cada face é triangular e todos os triângulos são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. E de cada vértice saem 3 arestas, nesse vértice, nesse outro vértice, e assim sucessivamente. Já se você olhar aqui o dodecaedro, que é um poliedro de 12 faces pentagonais, cada vértice aqui também só saem 3 arestas. Se você observar aqui o octaedro, de cada vértice saem 4 arestas. Então, para ser um poliedro regular, além de todas as faces serem congruentes, todos os vértices também dele saem o mesmo número de arestas. Devemos lembrar que poliedros regulares são aqueles que possuem todos os lados e ângulos congruentes, ou seja, com a mesma medida. Existem apenas 5 poliedros regulares convexos, que são também chamados de sólidos platônicos ou poliedros de Platão. São eles o tetraedro, o hexaedro, o famoso cubo, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Relação de Euler. A relação criada pelo matemático suíço Leonhard Euler possui extrema importância na determinação do número de arestas, vértices e faces de qualquer poliedro convexo e de alguns não convexos. Sendo V, A e F o número de vértices, arestas e faces, respectivamente, de um poliedro, temos a seguinte relação: V menos A mais F é igual a 2. Se você pegar qualquer poliedro convexo e pegar o número dele, número de vértices, diminuir pelo número de arestas e somar pelo número de faces, o resultado será 2, de qualquer poliedro convexo. Então, essa é a famosa relação de Euler. Vamos ver alguns exemplos. Atividade resolvida.
Primeiro, um poliedro convexo tem 6 vértices e 12 arestas. Quantas faces ele tem? Solução. Nesse caso, vamos lá. Nós temos que 6 vértices, então V é igual a 6. 12 arestas, então A é igual a 12. Então é só você pegar a relação de Euler, que é V menos A mais F igual a 2, e substituir corretamente. Número de vértices 6, número de arestas 12. O resto é só repetir. Então, 6 menos 12 dá menos 6. Aí eu repito, mais 12 igual a 2. Passo menos 6 para o outro lado positivo. 6 mais 2 mais 6, 8. Então, temos que o número de faces é igual a 8. Segundo exemplo. Em um poliedro convexo, o número de arestas excede o número de faces em 18. O número de vértices desse poliedro é... Então, vamos lá. Primeira coisa, a questão está dizendo aqui que o número de arestas excede o número de faces em 18, ou seja, A é igual a F mais 18. Então, a gente pega a relação de Euler e coloca V menos A mais F igual a 2. No lugar de A, eu vou colocar F mais 18. Só que tem que tomar cuidado com esse sinal negativo aqui. Então, o F mais 18 vai ficar dentro do parêntese, porque esse sinal vai influenciar o sinal de todos os que estão dentro do parêntese. O resto é só repetir. Então, aqui vai ficar menos F e menos 18. Aí, observe agora que nós temos aqui menos F mais F. Então, o que eu tenho? Menos F mais F, corta. Some, fica zero. Então, nós vamos ter o quê? V igual, passo 18 para o outro lado positivo e vamos ter 2 mais 18. 2 mais 18, 20. Então, temos que o número de vértices é igual a 20. Terceiro exemplo. O número de faces triangulares de uma pirâmide é 11. Pode-se, então, afirmar que esta pirâmide possui 33 vértices, 22 arestas, 12 vértices, 11 arestas e assim sucessivamente. Então, eu preciso descobrir quantos vértices e quantas arestas tem esse poliedro. Então, aqui está dizendo que é uma pirâmide. Nós vemos aqui. Essa pirâmide aqui no desenho, ela tem 4 faces triangulares. Então, significa que a base é um polígono de 4 faces. Como aqui nós temos, nesse poliedro, 11 faces triangulares nessa pirâmide, então significa que a base dela será um polígono de 11 lados. Então, vamos à solução. Temos que lembrar que se a pirâmide tem 11 faces triangulares, a sua base é um polígono que possui 11 lados e, portanto, 11 arestas. Assim, a pirâmide tem esses 11 vértices mais o vértice da união entre as faces triangulares. Assim, o número total de faces é 12, assim como o número de vértices. Então, pelo enunciado que nós tivemos, já podemos dizer que essa pirâmide ela tem 12 faces e 12 vértices. Agora, falta encontrar o número de arestas. Então, eu coloco a relação de Euler, V menos A mais F igual a 2, e substituo. No F eu coloco 12 e no V eu coloco 12 e no F também coloco 12. Então, nós vamos ter 12 mais 12, 24. O 24 passa para o outro lado negativo. 2 menos 24 dá menos 22. Mas como A está negativo, multiplicando por menos 1, temos que
A vai ser igual a 22. Ou você passaria o A para esse lado positivo e o 2 para cá negativo, que dá a mesma coisa. Então, o resultado será número de arestas igual a 22, número de vértices igual a 12. A opção a marcar seria a opção da letra E. Até a próxima aula.